Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal da XYZ Community e hoje a gente vai aprender o básico do Blender e de quebra ainda criar uma canequinha simples para colocar tudo em prática. Mesmo que você nunca tenha aberto o Blender antes, fica tranquilo que eu vou te mostrar o passo a passo de como navegar, editar e modelar. Então bora lá? Assim que você abrir o Blender, você vai ver um cubo no centro da tela e esse é o objeto padrão da cena, que sempre que você abrir um novo arquivo, lá vai estar ele. Então, antes de mexer nele, a gente precisa aprender a se movimentar dentro do programa. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é a dar zoom. A gente usar a rodinha do mouse para aproximar e afastar, a gente consegue dar um zoom in e um zoom out. E se a gente segurar a roda do mouse, a gente consegue rodar em volta do objeto. E agora, se a gente apertar Shift e segurar a rodinha do mouse, a gente consegue mover nossa visão para o lado, para cima ou para baixo. No começo pode parecer meio estranho, mas em pouco tempo isso vai ficando automático. Uma outra coisa legal também da gente ter em mente é que o Blender ele tem dois principais modos que a gente vai usar o tempo todo, que é o Object Mode e o Edit Mode. No Object Mode, você pode mover, escalonar e rotacionar o objeto inteiro. E já no Edit Mode, você pode alterar os detalhes da malha, como por exemplo os vértices, edges e faces. Essas opções elas ficam aqui no canto superior esquerdo, só expandir essa janelinha e elas vão estar juntas com essas outras opções. A gente pode ignorar elas por enquanto, porque elas são coisas mais avançadas dentro do software. O que vai importar pra gente agora é só o Object Mode e o Edit Mode. A gente também pode alternar entre elas apertando Tab. Então agora que a gente já está dentro do modo de edição, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode editar nossos vértices, edges e faces. Então aqui no canto superior esquerdo a gente tem esses três quadradinhos. Eles vão simbolizar pra gente nossos vértices, nossos edges e nossas faces. A gente também pode alternar entre eles apertando a tecla 1, a tecla 2 e a tecla 3. Isso é importante a gente ter em mente, porque durante a nossa modelagem, a gente vai ficar alternando toda hora durante essas três opções. E se a gente souber os atalhos, isso vai facilitar demais a nossa vida, para não ter que ficar indo toda hora aqui no canto superior esquerdo. E, consequentemente, isso acaba agilizando demais nossa modelagem. E uma dica interessante de passar para vocês é anotem esses atalhos num papel ou um bloco de notas, para facilitar a memorização de vocês, que no começo é bem difícil lembrar de tudo, porque tem muita opção aqui na interface do Blender, mas com o tempo isso aí vai ficando natural. E é bom fazer isso logo de início, porque a longo prazo, o tempo que vocês vão ganhar usando os atalhos vai economizar muito na vida de vocês. E seguindo em frente agora, a gente tem o nosso gizmo, que é esse cara aqui do canto superior direito, que ele vai representar nossos eixos X, Y, Z. E esses eixos também eles vão aparecer aqui no nosso grid, que é como se fosse o nosso chão. Então, tendo isso em mente, vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode travar alguma ação em um eixo específico. Mas antes disso, a gente vai voltar para o modo de objeto, apertando Tab, ou vindo aqui no canto superior esquerdo e mudando para o modo de objeto. Agora a gente vai falar dos atalhos mais usados aqui no Blender, que vão ser aqueles que vocês vão usar o tempo todo. Que vai ser ele o G de Grab, que você vai poder mover o objeto. Também vai ter o S de Scale, que a gente vai poder escalonar. E o R, que a gente vai poder rotacionar. Esses três eles funcionam tanto no modo de objeto quanto no modo de edição. Mas a gente tem também um atalho que é exclusivo no modo de edição, que eu vou mostrar para vocês lá para frente. Vocês lembram que eu falei que dá para travar uma ação em um eixo específico? Então aqui, por exemplo, eu posso selecionar o objeto, apertar G e escolher o eixo que eu quero. Aqui, por exemplo, eu vou apertar G e Z. Agora, sempre que eu mover, ele só vai mover no eixo Z. Eu posso fazer isso para o Y e para o X. E a mesma coisa eu posso fazer para as outras ações. Por exemplo, eu posso apertar S e escalonar no eixo X, o eixo Y e no eixo Z. E para rotacionar, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou apertar R, vou apertar Z, X ou Y. Ele vai sempre respeitar o eixo que eu travei. E agora que a gente já sabe o básico do Blender, a gente pode ir para uma etapa um pouquinho mais avançada, que é a etapa da gente detalhar o nosso modelo. Então eu vou selecionar nosso modelo, apertar Tab para entrar no modo de edição, ou vindo aqui no canto superior esquerdo. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar Edge Loops. E para a gente poder criar os nossos Edge Loops, a gente tem que estar no modo de Edge, que eu posso vir aqui clicar manualmente ou apertar a tecla 2 dentro do modo de edição. E agora que a gente está no modo de loop, eu posso apertar Ctrl R e usar a minha roleta do mouse para adicionar os cortes. Eu vou clicar para confirmar. E se eu quiser alterar o número de cortes, eu posso só mexer aqui nessa janelinha. Eu posso aumentar e diminuir. No meu caso aqui eu vou deixar em 5. Essas outras opções aqui eu não vou usar agora porque são coisas mais específicas que não tem necessidade da gente aprender no momento. E lembra lá atrás que eu falei que a gente tinha uma opção que era específica, que é o atalho do Extrude, tecla E. E ele vai funcionar no modo vértice, edge ou face, mas é mais comum da gente usar ele no modo de face. Então, por exemplo, eu tenho essa face, selecionei ela,
e eu vou dar um extrude. Tá vendo que eu posso criar vários formatos? Ele vai funcionar também no modo de Edge. Posso usar os eixos que eu falei lá atrás. Lembra que a gente pode travar em um eixo? Ou então mover qualquer eixo. Então eu vou dar um Ctrl Z para a gente voltar para os Edge Loops. E aqui eu quero mostrar para vocês que se a gente voltar para o modo Edge, apertando 2, e se eu botar o mouse aqui em cima do Edge Loop que a gente criou e clicar segurando Alt, a gente consegue selecionar o loop inteiro. Ao invés de selecionar só uma Edge, a gente pode selecionar o loop completo. E aproveitando que a gente está aqui no modo de Edge, eu vou mostrar para vocês o atalho Ctrl B, que se a gente selecionar uma Edge e apertar Ctrl B, a gente pode dar um bevel. E se a gente quiser suavizar esse bevel, a gente pode usar a roleta do mouse. Se eu usar a roleta para cima, eu vou adicionar mais cortes. Consequentemente, mais suave vai ficar minha curva, menos facetada. Então diminuir. E se eu fizer uma cagada, eu posso só dar um Ctrl Z. E lembre que o Ctrl Z vai ser seu melhor amigo durante todo o seu processo aí de aprendizado. E antes da gente ir para nossa caneca, vou mostrar para vocês como é que a gente pode duplicar o nosso objeto. Então eu vou voltar para o modo de objeto, vou apertar Tab e vou selecionar aqui o nosso cubo. E simplesmente vou usar o atalho Shift D com o objeto selecionado. E agora a gente duplicou o nosso cubo. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, fazendo assim vários cubos. Posso posicionar onde eu quiser também. Posso dar Shift D e travar no eixo também, se eu quiser. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o Join. Como é que eu posso juntar todos esses objetos? Eu posso então clicar fora do objeto aqui no viewport, segurando Shift, clico e arrasto. Aí eu vou selecionar todos esses objetos que ficaram dentro da minha seleção. Aí para mim juntar, basta dar um Ctrl J. E agora eles fazem parte do mesmo objeto. E isso aqui vai ser bem útil no futuro, quando vocês estiverem trabalhando com muitos objetos. Vocês podem simplesmente juntar os que fazem parte da mesma peça, para não ter todas partes separadas. Então agora que a gente já sabe o básico, a gente pode dar início à nossa primeira caneca. Então eu vou entrar na viewport, vou apertar A para selecionar tudo, e vou dar um delete para ter minha cena limpa e poder começar uma do zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é apertar Shift A, que vai abrir os menus de adicionar. Eu posso escolher aqui minha mesh. E como a caneca ela é cilíndrica, a gente vai escolher um cilindro. Mas também, se você quiser, você pode ir criando várias meshes aqui para ir brincando e testando aí sua criatividade. Então a gente criou nossa mesh. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, tá vendo que tem essa janelinha aqui no canto inferior esquerdo? Ele é a informação do nosso cilindro. Todas as informações dele. Como a gente quer fazer uma canequinha simples, eu vou diminuir o número de vértices para 16. E todo o resto eu vou deixar padrão, porque é coisas que a gente pode alterar durante a nossa modelagem. Então agora a gente tem o nosso cilindro, e a gente vai começar a editar ele. Para a gente fazer isso, a gente vai primeiro dar uma escalonada em Z, vou apertar S e Z, e vou arrastar até ele ficar no comprimento que eu achar bacana. Eu acho que aqui tá bom. Agora eu vou selecionar ele, e vou apertar Tab para ir para o modo de edição, e vou mudar para o modo de faces. É a tecla 3, vou selecionar a face de cima e vou apertar a tecla I para a gente dar um Insert, que é outra ferramenta muito útil aqui no mundo do 3D, que a gente usa toda hora para editar nossas meshes. Então vou apertar I e vou arrastar o mouse para fazer a nossa borda. Então agora a gente tem a nossa face, que vai ser o buraco da caneca. Então já está selecionado a face que a gente quer, a gente vai apertar a letra I de extrude e mover para baixo até ficar na profundidade que a gente quer. Se a gente quiser ver o interior do modelo, a gente pode ativar o X-Ray apertando a tecla Alt Z. Agora a gente pode ver o interior do modelo. Vou mover em Z, aperto G e Z para travar no eixo Z e movo mais ou menos onde eu quero. Então vou sair do modo X-Ray, aperto Alt Z de novo. Beleza, agora a gente tem o corpo da nossa caneca. E agora eu vou fazer a nossa alça. Eu vou apertar Shift A e vou escolher um Torus, que é tipo uma rosquinha. Eu vou mudar aqui os segmentos, vou botar 16:8, que a gente quer bem leve mesmo. Agora eu vou rotacionar no eixo X em 90 graus. Então eu vou apertar R de Rotation, travar no eixo X e vou rotacionar em 90 graus. Posso simplesmente escrever 9 e 0. E vou fazer agora um Z e aperto Enter. Então agora eu vou mover para mais ou menos onde vai ser a nossa alça e vou escalonar para ficar no tamanho bacana, mais ou menos por aqui. Então agora eu vou botar a nossa visão lateral e agora eu vou excluir essas faces que ficaram entrando para dentro do corpo da caneca. Vou entrar no modo de edição, vou apertar Alt Z para
a gente poder ver o interior. Eu vou apertar 3 para a gente ficar no modo de face, para poder selecionar essas faces. E agora eu só clico e arrasto para selecionar essas faces que eu quero. Agora estão selecionadas, eu posso apertar X e vai abrir essa janelinha de delete com várias opções. No nosso caso aqui a gente quer de faces. Pronto, voltamos para o modo de objeto, movemos para onde a gente quer, mais ou menos aqui. Agora eu vou entrar no modo de edição e vou mudar para o modo de edges. E vou segurar Alt, vou selecionar essa borda. Agora eu vou segurar Shift Alt e clicar nesse outro aqui. Aí eu consigo manter os dois edge loops selecionados ao mesmo tempo. E vou dar um Ctrl B de bevel para a gente suavizar essas bordas. Mexo na roletinha para adicionar mais edges. E eu vou deixar mais ou menos assim. Vou fazer o mesmo lá embaixo, Alt e clique. Vou adicionar mais bevels aqui também. Agora, se eu quiser que fique com uma superfície um pouquinho mais lisa, eu posso selecionar meus objetos, clicar com o botão direito do mouse e vir em Shades Smooth. Aí ele vai suavizar toda a superfície. E agora a gente tem a nossa canequinha. Se a gente quiser, a gente pode ir brincando aqui com formatos, dando extrude, tecla E, posso dar outro insert aqui. E a ideia agora é vocês irem brincando aí, tentando criar modelos diferentes, vasos, xícaras, pratos, qualquer coisa que vocês tenham em mente aí, para ir praticando, tentando fixar na cabeça os atalhos, explorando novas opções, testando aqui os bevels, os extrudes. E por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like aí embaixo e comentar o que você quer ver nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima!